Bom, basicamente eu vou trazer aqui uma aula ou alguns conceitos sobre o tal e o famoso funil de vendas, funil de marketing, chame como quiser chamar, tem 1 bilhão de formatos diferentes e eu vou falar como que eu trato esse conceito que, na verdade, ele é muito básico assim para o marketing, para a parte de vendas também. Mas hoje todo mundo tem o seu próprio funil, cada um fala que é de um jeito, fala que é de outro jeito, tem gente que duplicou o funil e no final das contas, cara, resumindo, isso é tudo a mesma coisa, né? Só que como a gente tem várias oportunidades de explorar isso de formas diferentes, as pessoas acabam colocando outros nomes nisso. Enfim, vou pular aqui para o quadro branco para a gente já começar isso sem muita enrolação, sem demora, porque o objetivo aqui é ser o máximo objetivo possível, mas passar de fato conhecimento para vocês. Estou com uma tela aqui na minha frente, então eu vou ficar olhando para cá e falando e, enfim, trazendo observações, tá? Vou aqui já até ativar ali o desenho para que eu possa ir mostrando para vocês. Bom, vamos lá. Seguinte, então o tal do funil de vendas, de marketing, enfim, será que esse funil aqui ele é de marketing, de vendas, ele é o quê? Cara, no final das contas ele engloba tudo, né? Marketing e vendas. Isso aqui são os dois setores da maioria das empresas aí, para não dizer todas, que são responsáveis por trazer vendas e trazer, obviamente, faturamento para as empresas. Então, na minha visão, são os principais setores ali das empresas. E que você tem que ter muita atenção e eles devem sempre, na minha visão, andar interligados, por mais que eles devessem fazer isso, na maioria das vezes eles não estão interligados, e aí isso gera vários problemas dentro desse funil que eu vou falar aqui. Então, eu trouxe aqui o funil de 4 etapas, tem gente que diminui isso daqui, aumenta. Para mim é isso, a base é essa, tá? O conceito inicial lá no início, da primeira pessoa que trouxe isso, que agora eu não vou saber falar quem é, eu teria que puxar a informação. Ele tem 4 etapas aqui, que tradicionalmente vem como alcance, né? Engajamento, alguma coisa nesse sentido. É, Dali conversão e tem mais alguma coisa aqui que eu não vou lembrar agora também. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui na verdade é explicar o que é o público de cada uma dessas etapas, que eu acho que é mais importante do que você ficar se apegando ao nome. Isso porque, peraí que eu fiz uma besteira aqui. Basicamente, isso acontece porque as pessoas mudam muito esse nome. Então tem gente que fala que aqui vai ser visitantes, cliques e enfim, um monte de outros nomes que na verdade não importam tanto assim, tá? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Inicialmente, a gente tem as pessoas que, por algum motivo, elas podem já conhecer a sua marca, podem já conhecer a sua empresa, mas você ainda não tem as informações dessas pessoas. O que são as informações? Nome, telefone, e-mail, CPF, alguma informação que você possa utilizar para fazer depois contato com essa pessoa. Essa pessoa, esse teu potencial cliente, que você não tem os dados, ou seja, ela pode até já conhecer a sua marca, mas ela não teve um contato tão próximo, ela vai estar aqui nessa primeira etapa do funil de vendas, e aí a gente pode ter vários nomes para esse público. Eu coloquei até aqui o sei lá no final, porque podem ser usuários ali que você ainda não tem as informações, enfim, pessoas que usam alguma ferramenta tua, seguidores das redes sociais, públicos que estão engajados com as redes sociais da empresa, deixa eu dar uma voltada aqui, público frio e que nunca ouviu falar da empresa, e aí no caso a gente chama de público frio, né, que é o público que ele é até um potencial cliente teu, mas ele não conhece, você nunca ouviu falar. Ele é o público frio, ou seja, nunca teve contato. Público engajado seria o público mais quente, enfim. Então, beleza, esse aqui é a galera da primeira etapa. A gente vai para a segunda etapa do funil, e aí é onde a gente tem os leads, tá? Nessa etapa, provavelmente, ou essa pessoa, e aí isso pode ter uma variação, eu não coloquei aqui, mas pode acontecer. Eu vou falar mais para casos B2B e vendas mais complexas, então eu vou focar nesse sentido, mas pode ser que aqui o cara já tenha feito uma compra, caso você seja um uma empresa B2C que trabalha muito com bens de consumo e tal. Mas, como não é o foco, então basicamente vão ter os leads. De onde que vem esses leads? Na maioria das vezes, ou eles vão preencher um formulário para falar com você, ou para baixar algum material, enfim, são, como eu falei, várias estratégias aqui. O final das contas, o importante é que ele deixou um dado ali com você, tá? Pode ser por formulário, como eu falei, para fazer uma dessas ações, seja um orçamento, seja baixar um material, seja
assistir uma aula, um lançamento, não sei. Mas também pode ser que você use uma estratégia em que ele te chama no WhatsApp, por exemplo. Mas a partir do momento que ele chamou você no WhatsApp, você concorda que você vai ter pelo menos o telefone dele ali e um nome minimamente, desde que a pessoa coloque um nome ali que você consiga entender. Mesmo que ele nem te responda mais, mas você já tem essa informação, então ele é um lead, ok? Perfeito. Esse lead, ele precisa ser validado sobre a qualidade dele. Peraí que esse 3 ficou muito feio. Então, na terceira etapa, entram as oportunidades. O que são essas oportunidades aqui? Basicamente, são os leads que você validou que está dentro do seu target e que quer uma solução que você oferece hoje dentro de um prazo ali curto de tempo. Então, você vai validar algumas informações com esse lead, dependendo do teu caso, dependendo da tua empresa, para entender se ele está dentro ali do público que você já tem traçado. Então, se você ainda não tem teu público, vai lá ver como é que você vai traçar o teu público, entender quem é o teu público-alvo, exatamente com quem você quer falar, faixa de faturamento, quais são os fatores que impactam nisso. E aí você só vai levar esse lead como uma oportunidade caso você valide esses fatores ali, entendendo que ele faz parte do target e entendendo que ele tem uma necessidade que você resolve e que ele quer resolver essa necessidade agora, né? Num espaço curto de tempo. Se não, você vai manter ele como um lead e vai ficar engajando ele ali através de anúncios, de disparo de CRM, de N fatores, para que depois, no momento oportuno, ele vire uma oportunidade. Essa oportunidade aqui são as negociações, é onde os teus melhores vendedores, os closers, que as pessoas chamam, enfim, vão entrar em contato ali com esse potencial cliente para apresentar a tua solução e ele virar um cliente aqui na quarta etapa. Tá? Deixa eu voltar aqui para ficar mais limpo o quadro. Na quarta etapa, então, é isso que acontece, beleza? Bom, e aí, obviamente, tem o trabalho de venda, apresentação comercial ou não, vai depender do teu ticket, da tua estratégia, do ticket do teu produto, etc. Talvez você vá vender direto no WhatsApp, não sei. Mas, basicamente, isso daqui, você está vendo que é uma base que as pessoas chamam de N nomes diferentes, mas que no final das contas é tudo a mesma coisa, adaptado para nichos específicos. Não que isso seja ruim, essa adaptação, né? No final das contas, ela serve para facilitar o entendimento do conceito geral, que é mais amplo, mas no final é a mesma coisa, tá? Aí, para não acabar aqui essa questão, né, eu quis trazer outras informações. Então, vocês estão vendo aqui, deixa eu destacar, que a gente tem aqui, entre uma etapa e outra, né, com essa setinha aqui, que acho que dá para ver bem, com essa setinha entre uma etapa e outra, a gente tem as taxas de conversão, ok? Ou seja, eu tenho, vamos dar um exemplo, né? Eu tenho visitantes no meu site, que eu não coloquei aqui no nome, mas pode ser um exemplo bom. Então, eu tenho os visitantes no meu site lá, os VEIs, que são os visitantes. De visitantes para leads, eu tenho uma taxa de conversão, ou seja, entrou 1.000 visitantes no meu site e eu gerei 100 leads no mês. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho uma taxa de conversão aqui de 10%. E a mesma lógica vai seguir para todas essas outras etapas. A gente vai ter uma taxa de conversão de leads para oportunidade e oportunidade para clientes, ok? Essa é a base. Beleza, sabendo disso, o que você vai fazer então? Na minha visão, você vai priorizar, olhar os números, né? Você que não é da área de marketing, ou se você for da área de marketing também, se você for empresário, se você for um CEO, CFO, ou se você for um CMO, enfim. Para mim, eu gosto de priorizar, olhar os números sempre da quantidade de clientes. Então, primeira coisa que eu tenho que entender é se a quantidade de clientes que eu estou atraindo hoje está satisfatória. Obviamente, isso aqui é um número que sempre pode melhorar, concorda? Não sei se deu uma travada, mas enfim. Isso aqui é um número que sempre pode melhorar. Então, por mais que isso esteja em crescimento, isso esteja satisfatório, se isso daqui tá bom, a gente vai começar a olhar onde tem oportunidades dentro desse funil, né, nas etapas anteriores aqui, para melhorar esse número de clientes aqui, perfeito? Agora, se isso daqui não tá bom, não tá satisfatório, que é o que muitas vezes acontece, né? As pessoas normalmente elas entram em contato com a gente ou conversam com clientes ali, que na maioria dos casos não está satisfatório isso, por isso que eles estão entrando em contato, né? Vale lembrar que se esse número está satisfatório para você, ou às vezes ele acha que não está satisfatório, mas quando eu vou olhar a lógica ali que ele está seguindo, quanto que ele está investindo, etc., na verdade
Tá satisfatório, tá gerando ROI, ou seja, você investe um valor e ele e volta muito mais do que você investe. Então, se isso está acontecendo é que provavelmente a conta que está fechando está sendo satisfatória e daí você tem que, no final das contas, ou investir mais dinheiro ou buscar oportunidades aqui. E aqui muitas vezes, às vezes vai ser mais, concorda que é mais fácil você investir mais dinheiro? Então, aqui estou entrando em outra área, mas vamos dar um exemplo. Se eu tenho ali um ROI 10, ou seja, eu coloco 10 reais e volta, e volta 100 reais para mim aqui. Pô, se eu tenho essa conta aqui acontecendo, se eu pegar aqui desses 100 mais 10 reais e deixar 90 em caixa, ou usar 90 para o que eu tenho que fazer, eu vou ter agora 20 reais. Então é mais fácil eu tô falando contas baixas aqui, né? Mas enfim, é mais fácil eu pegar e investir mais 10, dobrar esse investimento aqui, já que o meu ROI está se pagando, do que talvez, sei lá, eu pegar esses 10 e gastar com uma equipe para encontrar oportunidades aqui, entendeu? Que na verdade vai ser mais difícil, mas obviamente talvez vai trazer mais retorno também. Enfim, aí é caso a caso, tá? Mas, cara, se você tá com um ROI bom, aumente seu investimento. É isso. Bom, voltando aqui ao que eu tava falando, né? Então você vai avaliar aqui se esse número de clientes está bom ou se está ruim. E estando ruim, aí você vai começar a olhar as taxas de conversão. Por onde? Sempre de baixo para cima do funil, né? Então, pô, pensa, eu tenho pessoas aqui que estão chegando como oportunidade, mas eu não estou convertendo eles em clientes. Cara, essa daqui vai ser a tua maior oportunidade. Não você pegar um público frio, ou sei lá, como eu botei aqui, e transformar ele em lead. É muito mais difícil isso. O mais fácil é você pegar quem já está com uma oportunidade, já está bem avançado e fechar. Então priorize esforços nisso, tá? Então por isso que eu falo sempre de baixo para cima. Daí você vai analisar as taxas de conversão de baixo para cima e vai entender se as suas taxas de conversão estão boas ou estão ruins. Aqui a cor está errada. Daí analisando se elas estão boas ou estão ruins, você vai então entender por que elas estão boas ou por que elas estão ruins. Cara, como é que eu sei se elas estão boas ou se elas estão ruins? Benchmark. Então você vai olhar lá entendendo o que baseado no teu mercado, no que você está em que outras pessoas do mercado têm de resultado, se a tua taxa de conversão tá boa ou se tá ruim em cada uma dessas etapas. Tá, mas eu não tenho acesso, não sei como é que funciona, enfim. Eu vou agora trocar a tela só para mudar aqui a tela para vocês e mostrar então como você vai descobrir facilmente, tranquilamente, se você tem ou não, se a sua taxa de conversão em cada etapa está boa ou não ali, baseado no benchmark, beleza? Deixa eu só colocar aqui o link depois para vocês poderem acessar, porque eu não tinha feito isso antes. Só um minuto, ninguém vai morrer por esperar ali 5 minutos, tá? Benchmark taxas de conversão. Benchmark basicamente é você entender como é que está a média do teu mercado e comparar com ele. Perfeito? Então, vou colocar aqui na tela para vocês conseguirem entender. Basicamente, o que eu vou colocar ali é essa tela aqui, tá? Ela tá um pouquinho diferente, mas você vai acessar o site que vai estar ali no quadro que eu vou disponibilizar caso você tenha interesse no final do vídeo. E aí você vai poder acessar esse site aqui, colocar o teu e-mail, você vai virar um lead da RD Station, não tem problema nenhum. Eles vão te mandar alguns e-mails, só você ignorar caso você não queira o produto. O produto também é bom, caso você queira. Você vai colocar teu e-mail, vai colocar teus dados aqui, vai colocar os números de cada uma dessas etapas que eu coloquei. Então, quantos visitantes tem no teu site? Um exemplo. Quantos visitantes tem no teu site? Quantos leads tem? Quantos quantas leads qualificados ou oportunidades, né, você tem ali, quantas vendas você fecha. E aí você vai preencher ali qual é o teu mercado, porque ele tem vários setores, tá? Deixa eu fazer aqui, vou colocar meu e-mail, e aí ele já me manda e-mail mesmo, então só para vocês entenderem como é que funciona. Daí eu vou pedir meu site, eu vou colocar aqui canalr.com, ok. Tem que botar www. Aí eu vou dar números fictícios. Aqui vamos supor que eu recebo 1000 acessos no meu site por mês. Eu gero 50 leads. Desses leads, 10 viram oportunidades e eu fecho 2 vendas.
Meu ticket médio, vamos supor que seja R$ 5.000, tá bom? Pronto. E aí ele me dá meus setores aqui, tá vendo que eu falei? Então, meu setor é agência de marketing e publicidade, mas tem vários. Eventos, ONGs, telecomunicação, engenharia, tudo que você puder imaginar. Ele vai fazer os cálculos e aí ele vai me dizer se as taxas estão boas ou ruins, tá? Então, nesse caso aqui, ó, minha taxa de oportunidade para vendas fictícia, ela estaria abaixo da média, que é 24% no mercado. Já as outras estão bem acima, tá? Então aqui ele já dá a média do mercado, baseado em várias pesquisas que eles fazem aqui para esses setores. Cara, ferramenta muito boa para você poder analisar isso daí, beleza? Então eu já coloquei aqui, ok? Benchmark, taxa de conversão e tudo mais. Você vai poder acessar isso daqui. Show? Bom, agora a gente vai para aquela lógica então, que eu falei. Seguindo do meu padrão ali, né, dessa lógica que eu disse de que a gente tem que primeiro vir de baixo para cima, então eu vou olhar a taxa de conversão de oportunidades para clientes. Se ela estiver boa, deixa quieto, aguarda, olha as outras e se tiver todas boas, faz teste AB para ver se você vai conseguir melhorar essa taxa. E aí o teste AB ele pode ser de várias formas. Pô, eu tenho aqui, nessa etapa, eu tenho uma apresentação ali, um PDF que eu mando para o meu cliente. Ou eu inicio a reunião de uma forma específica. Ou eu mostro a oferta que eu tenho, o preço do meu produto de uma forma. Testa uma forma diferente que você estava encucado para saber se funciona. Ah, não tenho ideia. Junta o time, reúne, vamos fazer um brainstorm aqui e pensar no como que a gente pode testar diferentes possibilidades para ver se você melhora ainda mais essa taxa. Só que é o que eu falei, se tá tudo dando certo, talvez você vai ficar vários meses testando alguma coisa aqui, enfim, para você melhorar. Então, se está tudo certo, como eu estou falando aqui, né? Se estiver tudo certo, faz isso, faz o teste AB, mas investe mais dinheiro também para você receber mais dinheiro ainda, ok? Escala a operação, obviamente, se for possível, né? E tem fatores operacionais de outros setores que você tem que olhar. Bom, tá ruim a tua taxa? Aqui eu já dei alguns exemplos do que pode ser. Primeiro ponto, o SDR, que é o cara, não sei se na tua empresa vai ter um SDR, né? Pode ser que você seja o vendedor, pode ser que você faça tudo isso daí que eu estou falando. Mas vamos pensar em papéis diferentes no mundo ideal. O SDR é o cara que deveria atender os leads e ver... Peraí que vocês não estão vendo. Ele deveria atender os leads e ver se eles podem virar ou não uma oportunidade. Então, se você não está conseguindo converter as suas oportunidades, pode ser que o SDR está fazendo um trabalho não muito interessante de levar oportunidades fora do combinado ali. O que é combinado é o target, né? Então, o teu target é uma empresa que fatura tanto e tudo mais e que tem a necessidade de resolver essa situação. Ele pode estar levando pessoas que não deram essa confirmação, então é legal você ter mecanismos para ter certeza de que ele está fazendo esse trabalho bem feito, tá? Outra possibilidade é você ter closers ou vendedores de baixo desempenho, e aí se for você, vamos melhorar isso daí, vamos estudar, vamos conseguir mais retorno, melhorar a tua taxa de conversão. E, cara, um ponto que eu sempre vou bater em vendas, falta de preenchimento de CRM. Porque, primeiro de tudo, né? Se você não preenche teu CRM em nada, você nem vai ter um número de oportunidades para clientes. Exato. Né? Porque você não vai ter um sistema para rastrear isso. Mas supondo que você rastreie pelo menos isso, mas você não rastreie informação do cliente, você não rastreie por que ele não fechou, você não rastreie a tua ligação, como está o teu processo. Se você não tem essas coisas mapeadas, esses dados, você depois não vai conseguir olhar e ver, pô, será que isso aqui é um problema do SDR? Será que isso daqui é um problema do closer? Você não vai saber porque você não vai ter informação. Você vai começar a chutar coisas que podem dar certo ou pode não dar. E aí jogar dinheiro fora, no final das contas, tá? Subindo aqui para a taxa de conversão, então, agora, de leads para oportunidades. Como é que fica isso? Mesma coisa, vou olhar a taxa de conversão, vou comparar lá no benchmark. Se ela estiver boa, deixa quieto, vê as outras métricas, e aí, se tudo estiver certo, e se aqui você já tiver testado, lembra, começa de baixo para cima também no teste AB, se aqui você tiver testado, aí você faz teste AB aqui para ver se melhora. O que seria um teste AB aqui? É mais ou menos a mesma coisa que eu falei no outro, né? Você olhar como é que você está fazendo essa questão aqui do SDR, como é que o SDR está tratando esses leads para eles virarem oportunidades e ver se tem oportunidade, faz um brainstorm aí com o time ou entra em contato comigo para a gente poder analisar e ver se tem oportunidade de você
transformar mais leads em oportunidades, óbvio, sem abrir mão do target que você quer, do perfil de cliente que você quer, tá? Se a taxa de conversão tá ruim, o que pode ser? Principal ponto, falta de follow-up. O que é follow-up? Cliente entrou em contato contigo, você respondeu ele não te respondeu mais e você nunca mais respondeu o cliente, nunca mais mandou mensagem. Né? Então, assim, o cara deixou uma informação, formulário, WhatsApp, o que for, cara, é pra você mandar mensagem pra esse cara várias e várias vezes, de várias formas diferentes, no WhatsApp, liga, manda e-mail, cara, faz tudo o que for possível para esse cara te responder e você verificar se ele pode virar uma oportunidade ou não. Porque tem vários clientes que são recuperados com follow-up, tá? Tem vários dados que indicam isso, enfim. Então, tem que fazer follow-up. É uma das coisas mais importantes ali do papel do SDR. No caso, se você não tiver SDR, você vai ter que fazer isso, alguém do teu time, enfim. Outro ponto que pode ser qualidade dos leads. Então, talvez essa galera que está aqui vindo de engajar, de público frio, de visitante, está virando lead, ele pode ser um cara que não faz sentido com o teu target, não é qualificado. E aí, se a taxa de qualificação não for muito boa, aí você precisa alinhar isso com o marketing, ver como é que está sendo essa segmentação, a tua comunicação também, porque como você escreve, como você faz um design, um vídeo, isso comunica, tá? Então você precisa identificar ali na tua operação onde que pode estar gerando esses leads desqualificados aqui, tá? Mas eu garanto que na maioria das vezes, nos casos que eu identifico, o problema é de follow-up. Primeiro problema, por isso que eu botei ele aqui em primeiro lugar, tá? Então faz pressão no teu time de vendas, acompanha, vê como é que tá o atendimento. Outro ponto é ser um SDR de baixo desempenho. Ele não vai fazer follow-up e ele ainda vai ter problemas em outras coisas, tá? Então, também tem que olhar isso. E eu ressalto aqui também, falta de preenchimento no CRM, porque sem CRM você não tem nenhuma dessas outras informações, beleza? Quiser implementar CRM também, entre em contato com a gente da Canoa que a gente consegue te ajudar. Bom, tudo certo aqui, melhorou, enfim, tá com as taxas boas em tudo aqui? Vamos olhar agora a taxa de conversão de visitantes, usuários e tudo mais para leads, ok? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, se essa taxa estiver boa, deixa tudo quieto, se tudo estiver certo, faz teste AB, depois que você já tiver feito bastante teste AB aqui, enfim, e tiver aumentado o seu investimento, porque se está tudo certo, se o ROI está bom, você tem que aumentar o investimento e tentar escalar isso. Bom, descobriu que é um problema aqui, viu lá no benchmark que ele já te mostra onde é que está o problema, olha a facilidade que tem. Aqui que está o problema, tá ruim essa taxa, daí o problema ele pode ser plano de mídia, coloquei mídia aqui, né, mídia paga no caso, mas o problema pode ser de planejamento como um todo, não só de mídia paga. Entender fatores maiores como posicionamento da empresa, enfim. Entender como é que está esse planejamento. Porque pode ser que você tenha mirado num target, você está atraindo esse target, está fazendo todo o processo, no final esse target não compra. Então o problema está lá onde você planejou que você iria falar com esse target, com esse público-alvo, tá? Então é um problema de planejamento. Eu botei mídia aqui porque é um exemplo, tá? E aí dentro desse planejamento entram vários fatores, como eu falei, público, entram fatores mais operacionais de marketing, como copy, que é o texto ali dos anúncios e dos sites, design, enfim, e mais outras coisas aqui, beleza? Aí, como eu falei, cabe você fazer essa análise, identificar esses pontos, melhorá-los, ok? Com teste AB, enfim. Bom, é isso. Eu sei que é um conteúdo realmente denso, o objetivo é esse, tá? A gente quer trazer algo que vá impactar a tua operação e que faça você também entender um pouquinho desse mundo e não ficar perdido e ter noção do que você também tem que fazer na tua operação, tá? Educar realmente. Bom, se ficou ali alguma dúvida, alguma questão, se você em alguns desses casos que eu trouxe se identificou essas questões na tua operação, a gente está disponível para a gente marcar uma reunião, conversar sobre isso, identificar esses pontos que eu coloquei aqui e que podem estar acontecendo aí no teu negócio, para a gente entender se a gente pode de repente ajudar você ali com a nossa assessoria de marketing e vendas, tá? Para gerar no final, vou até voltar aqui na tela, para no final das contas gerar mais clientes para o teu negócio, gerar mais retorno para o teu investimento, beleza? Então, nosso trabalho ele é esse, a gente foca ali, como eu já mencionei em algumas partes do vídeo, em empresas B2B, empresas B2C com vendas mais complexas, tickets mais altos. Para esses casos a gente consegue entregar bastante resultado, principalmente com mídia paga, para atrair esses clientes, para fazer, no final é tudo funil de vendas,
para fazer essa atração gerar leads qualificados e desses leads aí com o teu time comercial ajudar a gerar oportunidades e no final clientes aí para o teu negócio, beleza? Então é isso, a gente está disponível no nosso site, canoario.com. Eu estou no LinkedIn também, sempre ativo lá, postando bastante conteúdo de alto valor, então também se no final das contas isso não foi para você ou você não quer fazer esse contato agora, não deixe de de me seguir no LinkedIn, olhar os meus posts ali. Estou sempre analisando cases de marketing, coisas interessantes que estão acontecendo e que pode ajudar o teu negócio aí em outros momentos. Beleza? É isso. Falou. Tamo junto.